vamos falar sobre o sono. Olá, hoje estou aqui para te falar do livro O Sono Delas, escrito por 5 autoras nacionais. São elas a Filipa Fonseca Silva, a Helena Magalhães, a Iris Bravo, a Maria Isaac e a Susana Amar Velho. Ora, acontece que e tem um prefácio de uma médica especializada no sono. Para quem me conhece sabe que eu durmo pouco. Durmo pouco no sentido de dormir poucas horas, mas que aquilo que durmo profundo. Portanto, apesar destas histórias se basearem em histórias verdadeiras, a verdade é que eu não senti que nenhuma delas tivesse algo a ver comigo. Ou seja, eu não senti que em momento nenhum a minha história tivesse aqui retratada. No entanto, isto são histórias sobre o sono ou a falta dele, que, sendo baseado em histórias verdadeiras, me criaram alguma apreensão, ou seja, deve ser dramático passar por alguma das situações que estão descritas nestes contos. Para quem me conhece também sabe que eu não gosto de contos, ou seja, eu não sou grande fã de contos. Eu pego num conto e a sensação que eu tenho é a vontade de começar a preencher coisas, a descrever melhor a personagem. Pronto, eu sei por defeito profissional que a estrutura do conto é esta que tem que ser seguida e que não faz sentido ser de outra forma. E, portanto, sobre esse ponto de vista, qualquer um dos 5 contos estão muito bem escritos. Não é a minha praia, eu definitivamente sou a mulher do romance. Bom, mas aqui fala-se então de sono ou de falta de sono. E em 5 contos é óbvio que houve contos que eu gostei mais, contos que eu gostei menos, houve contos que falaram mais comigo, contos que falaram menos comigo. Deixem que vos diga que, de qualquer forma, eu gostei bastante destes 5 contos, porque eu acho que qualquer um deles fala de um assunto muito sério e de um assunto que pode estar a perturbar as pessoas. E mais que não seja, se servir para alertar alguém e se servir para alguém ir procurar a consulta do sono, eu acho que isto já é significativo e já valeu a pena elas escreverem estes contos sobre o sono. Bom, falando assim de alguns destes contos, eu achei o primeiro conto, o conto da Filipa Fonseca Silva, que se chama, deixem-me aqui procurar, que se chama Bom Dia, Meu Amor. Eu achei o conto muito, muito interessante. Principalmente porque eu acho que é algo que, independentemente de ter problemas de sono ou não se ter, pode acontecer com qualquer uma de nós, porque são problemas de sono que não dependem da própria pessoa. Ou seja, aquilo que eu considero é que eu não tenho problemas de sono propriamente ditas, eu preciso de dormir pouco tempo. E ainda por cima, como que durmo bem, eu não me sinto cansada, não acordo extenuada, não acordo a achar que estou com algum problema de falta de sono. Não é o caso desta mulher. Esta mulher acaba por ter aqui 2 condicionantes que lhe são externas e que a deixam cansada, extenuada, arrasada, aquilo que quiserem num adjetivo mais profundo. Porque na realidade o sofrimento desta mulher é bastante grande e isso não há dúvida nenhuma no que diz respeito ao conto da Filipa. O que é que eu achei interessante? Achei muito interessante a forma como a Filipa escreve, quase como se houvesse uma ironia latente em todo o conto. Eu não vos vou contar quais são os fatores exteriores, porque quero muito que leiam este livro das nossas autoras. Vou-vos apenas dizer que neste conto da Filipa eu vi uma Filipa mais irónica, se quiserem uma Filipa mais, eu não queria dizer dark, mas mais, eu estou com algum cuidado em adjetivar para primeiro não dar spoilers e depois dar-vos a dimensão, e acho que a única palavra que eu me assim recordo será mesmo ironia. E sobre esse ponto de vista o livro da Filipa é muito irónico, o livro da Filipa ainda nos esboça um sorriso e digamos que é daquelas situações em que eu diria, se não fosse tão trágica, seria
uma situação muito, muito caricata e uma situação que nos faria rir de uma forma muito profunda. E isso fica muito patente neste conto da Filipa. Depois, quando passamos para o conto da Helena Magalhães, e eu estou-vos a dar os contos por ordem, aí nós já temos outra coisa. Porque a Helena Magalhães traz-nos quase uma história de família. E nessa perspectiva há aqui uma condicionante e uma relação implícita entre as várias personagens que condicionam a história da Maria Eduarda. E eu achei muito interessante como é que a Helena conseguiu, num conto que era sobre o sono, e na realidade é sobre o sono, mostrar-nos como é que a vida desta mulher foi condicionada pela forma como foi condicionada desde a infância até à idade adulta, e isso faz do conto dela um conto muito interessante. Depois temos novamente que mudar o chip, porque o conto da Iris Bravo é outra coisa, e temos aqui a problemática do sono na menopausa. Atenção que temos a problemática do sono na menopausa associada a outros problemas, como o cansaço, como a perca da libido, e portanto temos aqui uma série de sintomas inerentes à menopausa, um deles também a perda de sono, e que de alguma forma angustia, acaba por angustiar todas as mulheres. E eu acho que este conto é muito importante porque dá-me a ideia que muitas vezes os homens não sabem aquilo que se passa com as mulheres, com as suas mulheres, e acham que a menopausa enfim, tem uns calores, a libido está mais para baixo e isso condiciona a vida deles, mas não há mais fatores. E aqui a Iris dá-nos uma apreciação sobre o problema do sono durante a menopausa. E portanto é um daqueles contos que eu acho que os homens também não perderiam nada em lê-lo. Como nenhum dos outros, diga-se de passagem. Depois temos a Maria Isaac, e o conto da Maria Isaac aí sim, talvez aquele que me disse mais, porque trata de insónias. E eu raramente tenho insónias, e então depois de que fui operada e curiosamente depois da menopausa, porque foi uma menopausa forçada, tenho ainda menos insónias do que tinha antes, mas lembro-me do tempo em que tinha insónias, com alguma frequência, e é muito engraçado ver este conto, porque a atitude desta personagem face à insónia é diferente daquela atitude que eu tive a vida toda. E, portanto, enquanto que esta personagem acaba por ver as horas passar, e são essas horas que a Maria Isaac nos dá, quase que eu diria num discurso diarístico, não acaba por não ser diarístico porque são horas, e são aquelas horas da noite, aquela sensação de que, como eu estou com insónias, a noite nunca mais passa, e portanto aquilo que usualmente quase me parece que é pouco tempo e que, enfim, passa rapidamente, que é uma noite bem dormida, neste momento aquilo que acontece é que esta personagem nos dá, e eu vou-vos dizer, nos dá as 22, as 22h26, as 22h48, as 22h25, as 22h31, e portanto ela vai e nós vamos acompanhando a sua insónia. E este eu achei muito interessante, porque na realidade a insónia é algo que pode incapacitar uma pessoa, sem margem para dúvidas, mas a verdade também é que eu acho que às vezes depende da forma como se vê a insónia e depende daquilo que nós fazemos com essa mesma insónia. De qualquer forma, eu gostei muito deste conto da Maria Isaac, porque achei que ela vai nos dando essa indicação e vai-nos permitindo ver o que é que esta personagem faz com a sua insónia. Finalmente temos o conto da Susana Amar Velho. E o conto da Susana Amar Velho traz-nos, anexado a este problema do sono, um outro problema, que é o problema da demência e da saúde mental, que é um problema que a mim me diz muito respeito e que eu estou muito atenta e que é um assunto que me interessa, bastante. E temos então aqui o problema da insónia ligado ao cuidador.
e há aquilo que este problema, pronto, temos aqui o problema da falta de sono ligado ao cuidador e aquilo que isso pode fazer na pessoa. E eu achei também este conto muito, muito interessante porque achei que de alguma forma era esclarecedor para algumas coisas. Ser um cuidador é um trabalho que eu acho que é um trabalho de uma generosidade, independentemente daquilo que se ganhe, muito grande. É um trabalho de quase de partilha com o outro e partilha inclusive da sua saúde. E este conto leva muito para esse lado e eu gostei muito e achei muito interessante. O que é que eu achei também muito... Porque é que eu acho que este livro também é em si e num todo muito importante? Porque eu não tinha esse conhecimento e a doutora Susana... Sousa, no seu prefácio, faz isso, é que o sono delas é diferente do sono deles. Ou seja, o sono das mulheres é diferente do sono dos homens. É engraçado, porque ela às 2x3 diz que, apesar do sono das mulheres ser diferente do sono dos homens, é muito mais difícil o diagnóstico nas mulheres da falta de sono do que nos homens. E ela diz assim, eu achei este prefácio, que é uma página e um pouquinho, muito sintético, mas eu achei muito elucidativo, porque diz assim às 2x3. Continua a ser mais difícil o diagnóstico na mulher. Continua a ser frequente ser a parceira a agendar a consulta para o homem, reportando as alterações do sono que testemunha. No caso delas, vão mais frequentemente a consultas sozinhas e por iniciativa própria. As doenças do sono são muitas vezes encaradas como uma fragilidade, por vezes com tratamentos que representam um estigma na sociedade. Continua a ser valorizado quem trabalha mais e dorme menos. O sono é muitas vezes subvalorizado, apesar da larga evidência científica sobre a sua importância em múltiplos domínios, nomeadamente na capacidade de atenção, concentração e capacidade laboral. Assim como os sintomas decorrentes de uma perturbação do sono são muitas vezes desvalorizados. É por isso preciso que se fale mais sobre o sono em geral e na mulher em particular. Ou seja, é muito difícil ainda falar-se do sono com objetividade, falar-se do sono com verdade, se quiserem, porque muitas vezes todas estas perturbações de sono, o cuidador, que geralmente são mulheres, a menopausa, que obviamente é nas mulheres, a falta de sono quando os filhos nascem, que é muito mais acentuada nas mulheres, tudo isto é visto como consequência de atos que se acham naturais e normais na vida das mulheres. E, portanto, é desvalorizado, quando não é nada disso que se trata, e tudo isto pode ter uma ajuda médica e pode ter uma compreensão daquilo que se passa, não levando a mulher a esgotamentos profundos como o de algumas personagens destes contos. Deixem que vos diga também que nessa perspectiva todos os contos são interessantes, nomeadamente naquilo que podem provocar na família, e estou-me a lembrar do conto, por exemplo, da Helena Magalhães e no conto da Filipa Fonseca Silva, onde a falta de sono das mulheres condiciona a vida familiar. E muitas vezes a resolução desse aspecto não passa por tratar da mulher, não passa por objetivamente saber lidar com esse problema das mulheres. Na menopausa acontece mais ou menos a mesma coisa e isso vê-se no conto da Iris. Mas na verdade é que todos estes contos são importantes para, de alguma forma, perceber a temática do sono e levar as pessoas a perceberem que esta é uma temática importante e uma temática que tem que ser vista com olhos de ver e que tem que ser analisada com atenção. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o sono delas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.